Bom, para quem não me conhece, meu nome é Nancy Fiuza, sou a líder aqui do Ministério de Mulheres aqui da igreja e também a capelã da igreja. E com muito temor ao Senhor, eu tento servir a Deus, servindo vocês, mulheres aqui da Conexão. O tema de hoje qual é? E bem-vindas todas as outras, né? Que mal educada que eu sou, né? Bem-vinda a todas as outras, né? As de casa e as de primeira vez. Quem lembra do tema de hoje? Mulheres que edificam. E o que significa edificar? Não é? Hoje eu não trouxe a apresentação, porque a minha vida foi meio atribulada essa semana e eu, para não fazer de qualquer jeito, preferi não fazer. Mas se nós fôssemos agora para o dicionário, nós encontraríamos lá uma definição bem legal de que significa edificar. Significa levantar uma construção a partir do solo, segundo um plano estabelecido por meio da superposição e combinação de materiais diversos e apropriados. Não é exatamente isso, gente, uma construção? Você tem que começar do solo, não existe nada no solo, aí você vai construindo uma coisa de cada vez e muitas vezes colocando isso em camadas até a edificação toda ficar pronta. A minha primeira formação, antes mesmo de eu me casar, ainda quando eu era solteira, foi de técnica em edificações. Então eu era desenhista de arquitetura. Essa foi a minha primeira formação e minha profissão técnica também. Então, até hoje, quando o Beto, que trabalha com construção civil, meu marido, ele chega em casa com alguma planta, ele já quer mostrar para mim. Fala, Nancy, vem cá, dá uma olhada, vê, olha que legal isso, que legal aquilo. E eu fico olhando para as plantas que ele me mostra, das construções e tudo mais, e me dá aquela saudade do tempo que eu era desenhista de arquitetura, porque é muito legal você ver algo saindo do papel para aquilo que está realmente construído, edificado, levantado. É muito legal, é muito jóia. Eu fico sempre me vem essa coisa no coração de como é bom, é ver algo crescendo, sendo edificado e vindo do solo, saindo do solo e sendo levantado, edificado. E a Bíblia também dá um sentido parecido com essa do dicionário. A Bíblia, a gente pode dizer que o conceito que nós encontramos de edificar na Bíblia significa também construir, fortalecer ou levantar mais algo espiritualmente. Então, por exemplo, nós, como mulheres cristãs, buscamos edificar as outras pessoas, buscamos edificar os nossos relacionamentos. Como líderes, muitas vezes nós edificamos ministérios, edificamos comunidades, igrejas. Então é fazer crescer espiritualmente. E muitas vezes a gente não vê isso a olho nu, A gente percebe isso no coração, a gente não percebe ao olho nu. E quando a gente traz esse termo para a nossa mensagem, edificar, mulheres que edificam, a gente quer dizer exatamente isso, tá bom? Que nós, como mulheres, nós precisamos criar relacionamentos, às vezes do nada, criar relacionamentos vindos do nada. Eu fico vendo a minha turma lá de capelães que estão servindo nas companhias, que começaram esse ano, a estarem com eles, com os PMs, com as Fox e com os Mikes. É isso, Então, tudo bem? Tudo é isso aí, não é? E como é bom quando eu estou lá no grupo e vejo esses capelães já comentando do relacionamento que eles estão criando dentro das companhias. E quando eles começaram sem conhecer ninguém, Começaram do zero, começaram do nada e estão crescendo. Mesma coisa nós aqui no Ministério de Mulheres. Quantas mulheres chegaram de primeira vez aqui, ou no encontro de sábado mensal, ou no encontro de quinta-feira, e estão firmes, vindo toda semana, estão conosco, andando junto conosco, e estão levando aquilo que a gente procura ensinar aqui.
as capelãs lá no Hospital Municipal, onde nós também temos o nosso trabalho, e até mesmo vindas do Instagram, por exemplo, né? Nós temos uma bonita aqui, Angélica, né, Angélica? Que me chamou lá no Instagram, né? Me chamou lá e a gente conversou pelo Instagram. Olha só quantas oportunidades que nós temos de criar relacionamentos edificantes. Relacionamentos que vão trazer para nós prazer e bênção para as nossas vidas, porque são relacionamentos que estão sendo construídos espiritualmente, pela graça, pela misericórdia, pela bondade de Deus. Isso não é legal? Joia, né? E a Bíblia, ele vai falar quem é essa mulher edificante. Se você abrir na sua Bíblia, Provérbios 14:1, nós vamos encontrar duas mulheres. Vamos ler? Provérbios 14:1. Porque assim, meninas, nos relacionamentos que a gente tenta edificar, ou nós seremos construtoras, ou seremos demolidoras. E é sério isso, né? Ou seremos construtoras, mulheres que edificam, ou seremos mulheres demolidoras. Que diz aí Provérbios 14:1? A mulher sábia edifica o lar, mas a insensata ou a tola, talvez aí na sua versão, o destrói com as suas próprias mãos. Então nós estamos enxergando, estamos diante de duas mulheres. Uma que é uma sábia construtora e a outra que é uma insensata demolidora. Vamos lá, vamos fazer uma enquete aqui. O que você acha que uma mulher sábia faz em casa? Pode falar. Não tenham vergonha. Cuida da casa. Sabe a hora de falar. Procura trazer paz ao lar. Ora com os filhos. Com o maridão também, né, gente? Outro dia não, sempre quando eu vou aconselhar uma mulher que traz algum problema assim de casa com o marido, eu falo: irmã, faz quanto tempo que você não ora com o seu marido? Irmã, faz quanto tempo que você não faz um devocional com o seu marido? Aí dá aquele puxãozinho de orelha básico, né? Porque precisa orar por e com o marido, tá? O que mais? Administra financeira. Outro dia nós aprendemos, né, que a mulher é gestora da sua casa, a gestora financeira da sua casa, muito bom. E a insensata? Ixi! Olha, a Bíblia dá exemplo disso, ó. Melhor viver num barraco do que com a mulher rixosa. Aí compara a mulher rixosa com o quê? Goteira. Pim, pim. Mas coitado do marido, né? Quem consegue dormir com goteira no banheiro? Sabe aquele plim na pia? Pim, pim. Ai, gente, é horrível aquilo. É melhor... Oi? Dura quando... De vez em quando eu vou fazer assim, é porque tem um siriris aqui, tá, gente? Ruim é quando a goteira é na cabeça. Quando aquela mulher rixosa, pingadeira, murmuradora, fica pingando na cabeça do marido, pingando na cabeça dos filhos, não é assim? E dos vizinhos, olha, sobe até para os vizinhos. Mulher rixosa, briguenta, barulhenta, né? A gente costuma dar um outro nome, né? Barraqueira, né? Ai, aquela vizinha é tão barraqueira, misericórdia, não é? Estamos diante de duas mulheres. Aqui, Provérbios 14:1. A primeira, ela é sábia, ela constrói o seu lar, ela constrói esses relacionamentos abençoadores dentro de casa. A outra, ela é tola, insensata. E sabe qual é a essência do insensato? É aquela mulher que muitas vezes a gente ensina, e ela não aprende.
ela não coloca em prática aquilo que a gente ensina. Quando eu falo a gente, vocês estão entendendo, né? São aquelas amigas, as irmãs, às vezes aquela pessoa que ama tanto essa mulher insensata, que ela chega e fala: Eliana, pelo amor de Deus, não me faça orar, Eliana. Vem aqui. Vem aqui, Eliana, não me faça orar. Senta aqui, vamos conversar. Eliana, vai lá, conversa com seu marido, pega a Tamires no colo. Não, eu sei que ela já está grande, né? Mas aí eu ensino a Eliana, mas parece que o negócio não vai para frente. Ela é insensata, ela é tola. Ela não consegue colocar em prática aquilo que Deus, o próprio Deus, está ensinando através da palavra. E sabe por que essas duas mulheres detêm tanto esse poder, ou de construir, ou de demolir? Porque nós, mulheres, somos influentes. Nós somos criadas para influenciar no auxílio aos nossos homens. Foi feito uma Ézer. Deus a fez auxiliadora dos seus maridos, da sua família. E para que isso aconteça, Ele te deu uma pitada de uma qualidade muito importante. Você é influenciadora. Você tem o poder nas suas mãos de influenciar o clima da sua casa, a temperatura dos corações em volta. Quando meu cachorro era vivo, o Beto sabia quando eu estava de TPM, porque o cachorro estava lá na frente no portão. Ele chegava, olhava o cachorro e é melhor eu já entrar precavido, porque se o Bud está aqui, o negócio está feio lá dentro, né? Então ele já sabia. Por quê? Porque nós temos isso, meninas, isso é de nós. Nós temos um poder nas nossas mãos que a gente desconhece, que a gente despreza e que muitas vezes a gente não usa, porque está desprezando esse conhecimento. E quando a gente fala sobre a vontade do Senhor para as nossas vidas, o que vocês acham que é a vontade de Deus para nós? Sermos sábias construtoras ou sermos insensatas demolidoras? Todas nós concordamos com isso? Sim. Então pronto, acabou a pregação. Podemos ir embora. Vamos embora? Concordar é uma coisa. Desenvolver é outra coisa. Sabe por quê? Porque ninguém nasce pronta de uma hora para outra. Ninguém se torna uma sábia construtora de uma hora para outra. Eu lembro que quando eu entrei na escola técnica, eu lembro que ia de moto com o primo do Beto, né? E ele ia assim, eu já chegava tremendo na escola técnica lá em São Paulo, onde eu fiz o meu curso de desenhista de arquitetura. Aí eu sentava, né, na prancheta, eu tinha que respirar, eu tinha que parar, porque eu ainda estava na adrenalina da moto, sabe? De ter ido de moto. E eu demorava um pouco ainda para chegar naquele clima de sentar e falar: não, agora eu vou, estou aqui, estou em segurança, eu não vou cair, vai estar tudo bem, não é? Conosco é a mesma coisa. Para você, para eu, para nós nos tornarmos mulheres que realmente edificam, mulheres que são verdadeiras sábias construtoras, nós precisamos passar por um processo. Precisamos nos permitir, né, passar pelas etapas desse processo. Precisamos também reconhecer aonde nós estamos no início desse processo. Porque isso é fundamental. Reconhecer aonde é que eu estou, como eu estou, quem eu sou no início desse processo. Estou indo muito rápido, Tati? Tudo bem? Tá. Se eu for muito rápido, você me avisa, tá bom? Então, meninas, a gente vai sair um pouquinho de Provérbios 14 e nós vamos para um outro texto, lá no Novo Testamento, Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Um versículo muito, 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 muito conhecido por nós e que a gente já citou uma parte agora há pouco, né? Que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Vamos lá. Abra o seu
a sua Bíblia, Romanos 12, versículos 1 e 2, e vamos ler a palavra do Senhor. Sabe que eu fiquei contente? Não é uma crítica, tá? Não é uma crítica. Não é para você que não trouxe. Mas eu fico assim, admirada com as Bíblias de papel ainda em cima da mesa, sabe? Isso, nossa, me dá uma alegria que vocês não imaginam, de ver essas Bíblias abertas e escutar, sabe, da folha. É muito legal, muito legal. Vamos lá. Romanos 12, capítulo 12, versículos 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar de novo. Paizinho Santo, mais uma vez, Pai. Elevamos nossas vozes ao Senhor, pedindo que a Tua palavra seja o nosso guia, Pai. Que o Teu Santo Espírito seja o nosso guia. Que o Teu Santo Espírito venha abrir as nossas mentes, os nossos corações, os nossos ouvidos espirituais, Pai. Para que a Tua palavra, Senhor Deus, que é viva, que é verdadeira, que é eficaz, penetre nos nossos corações e nos ensinem, Pai, cada uma dessas etapas de transformação de mulheres, Pai, mulheres sábias, construtoras dos seus lares, dos seus relacionamentos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, repreendemos todo espírito de engano, todo espírito contrário à Tua palavra, nós repreendemos no nome de Jesus. E queremos agora ouvir a Tua voz, no nome de Jesus, Pai. Amém. A primeira etapa desse processo de construir mulheres edificantes é o autossacrifício, meninas. Está aí bem de cara no versículo 1. O que o apóstolo Paulo está dizendo para nós? Que pelas misericórdias de Deus, nós nos ofereçamos a Deus como um sacrifício vivo. Imagine só, um sacrifício vivo. Você é a oferta no altar. Isso que está dizendo aqui o versículo. Que é para você se colocar no altar, não como aquela que está adorando diante do altar, mas você é a própria oferta a Deus. O seu corpo em oferta a Deus, sua vida em oferta a Deus. Você é ao mesmo tempo aquela que está adorando, levando a oferta e ao mesmo tempo a oferta ao Senhor. É mais do que adoração, é entrega total. Entrega total. Para você começar a ser uma mulher sábia, construtora dentro da sua casa, é necessário que haja sacrifício da sua parte. Que você se entregue a esse papel. E olha só o que o apóstolo Paulo fala a respeito de você, oferta ao Senhor. Você tem que ser, em primeiro lugar, uma oferta viva. Viva. Isso significa que essa sua condição de oferta tem que envolver todas as áreas da sua vida. Mas não só todas as áreas no sentido de como mãe, como esposa, como profissional, como estudante, não. Todas as áreas do seu ser. Você tem que se entregar como oferta ao Senhor, você tem que entregar as suas emoções no altar. Porque não é fácil, mulher não é fácil, bicho esquisito, gente. Cada minuto está sentindo uma coisa. Acorda de bom humor de manhã, toma café, o café não está bom, fica azeda. Na hora do almoço tem... Eu vou cair aqui, gente, vocês estão vendo, né? Aí, na hora do café, o negócio já estava meio assim, mas o menino chegou da escola, já te deixou atribulada e o marido... Você tem
dependendo do dia, dependendo da sua TPM, você tem todas as emoções no dia. Você sente tudo no mesmo dia. E o que você tem que fazer com essas emoções? Entregar na mão do seu marido, coitado, que chegou cansado dentro de casa porque trabalhou o dia inteiro? Ou ralhar com o menino porque o menino está tirando sua paz? Não. Você tem que entregar ao Senhor como oferta a Ele. O seu pior sentimento, a sua pior emoção, essa que você tem que entregar no altar do Senhor. Senhor Deus, toma. É tua. É tua. Eu costumava embrulhar algumas pessoas com um embrulho bem bonito, assim, com os laços bem bonitos. Então, Senhor, eu não suporto mais. Eu disse, Senhor, cuida agora. Faz laço, entrega para o Senhor com laço. Envolve também o seu físico, o seu corpo, meninas. Vou repetir. O seu corpo é templo do Espírito Santo, mas ele ao mesmo tempo é oferta ao Senhor. Ele é importante, ele é digno, não importa a condição que ele está agora, mas ele é digno, ele é importante. O Senhor ama o seu corpo, você tem que amar também o seu corpo e entregar esse corpo como oferta ao Senhor no seu altar. Envolve também o seu espírito, a sua devoção com o Senhor. Senhor, hoje eu não quero ir para a igreja. Senhor, hoje eu não quero ler a Bíblia. Senhor Deus, está tão difícil de orar hoje. Mas está bom, Senhor Deus. Recebe o meu sacrifício de louvor ao Senhor hoje. Eu estava assim domingo passado, não quero ir para a igreja, Deus, estou cansada. Eu estava até com dó de mim mesma. Né? Mas aí eu lutei com Deus, eu falei, tá bom, Senhor, o Senhor venceu, eu vou. E fui tão abençoada, meninas. Fui abençoada com a escola bíblica, fui abençoada com o culto e a palavra, fui abençoada com a intercessão, porque eu tive a oportunidade de orar com algumas irmãs e de ser abraçada e ser abençoada também. Iria acontecer isso se eu tivesse ficado lá na cama? Sacrifício de louvor ao Senhor. Envolve seu espírito. Santo tem que ser separado de todo mal. Tem que ser uma oferta pura. E muitas vezes, meninas, nós temos deixado essa pureza de lado. Através das nossas palavras, das nossas ações, da dureza do nosso coração. Não entregamos uma oferta pura. Entregamos uma oferta imaculada pelo nosso pecado ao Senhor. E Paulo está dizendo não, tem que ser um sacrifício, uma oferta viva, santa e agradável. Agradável no sentido de que eu entrego ao Senhor a minha vida no altar com a maior motivação, que é adorar o Senhor. Não tenho nenhuma outra motivação, não tenho nenhum outro interesse, não estou barganhando nada com Deus, a única coisa que eu quero é adorar o meu Deus, adorar o meu Pai. Como é que é a música? Eu sou teu Pai, é só que chama, não preciso de formalidade. Quer intimidade, eu sou teu Pai, é só chama, só chama, só chama, mas chama como oferta viva, santa e agradável ao Senhor, que produz adoração, louvor ao Senhor, como termina o versículo. O versículo não termina assim? Ofereçam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês, ou seja, que promove a adoração e louvor ao Senhor de forma verdadeira. Essa é a primeira etapa desse processo de construção de uma mulher sábia, construtora. Aí eu tenho que perguntar para mim mesma, que tipo de oferta você é, Nancy? Que tipo de oferta você é, minha irmã? Quem você é? Quem eu sou?
Essa pergunta, ela tem que ficar sempre viva na nossa mente, no nosso coração. Porque o mundo quer que a gente faça o quê? Que olhe para Ele, que sirva a Ele. E Ele fica fazendo o quê o tempo todo conosco? Vem, 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 vem. Faça, faça, faça. Consuma, consuma, consuma. Tem nada a ver. É só uma vez. Você já falou isso? Eu já, posso confessar. É só uma vez. Vou assistir só uma vez. Vou consumir só uma vez. O mundo está assim. E é por isso que vem a segunda etapa desse processo. E qual que é a segunda etapa? Versículo 2, primeira parte do versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Tem uma outra versão, né, que diz assim, ó, não imitem o comportamento do mundo e os costumes do mundo. A sua versão está escrita assim? Tá? É a nova VT, né? Nova versão transformadora. Eu gosto dessa versão, porque diz exatamente isso, olha. Não imite o comportamento do mundo. Não siga os costumes do mundo. Sabe por quê? Porque isso te tira da posição do processo que você está querendo caminhar, que é de sábia construtora. Esse caminho que o mundo oferece para nós, meninas, do nada a ver, é só uma vez. Não, deixa isso para lá, tá tudo certo. Tô nem aí, tô nem aí. Conhece? Lembra disso? Esse caminho pode te trazer um prazer momentâneo, sim. Esse caminho pode te trazer alguma vantagem, sim. Mas são momentâneos, são passageiros. E sabe o que esse prazer e essa vantagem momentâneos pode causar na sua vida? Ser o atalho da queda da sua casa. Esse caminho é o caminho da insensata demolidora e não da sábia construtora. Estão percebendo onde Paulo está querendo nos levar? Nessa ênfase de processo, de construir algo. Paulo é muito sábio, né, meninas? Quando ele escreveu isso direcionado pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, eu acho que ele, tenho certeza, ele não imaginava quantas aplicações o povo de Deus ia tirar desse trechinho tão pequeno da palavra de Deus. Isso é maravilhoso, gente. Isso me maravilha quando eu pego a palavra de Deus e consigo tirar tantas aplicações práticas para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Lindo demais, o texto bíblico é lindo. O caminho, o processo de construção, de formação da insensata demolidora é largo, é confortável, traz vantagem, traz prazer, mas leva à morte. Provérbios diz, há caminhos que ao homem parecem certos, mas conduzem à morte. É o caminho da insensata demolidora. Então nós precisamos, né, começar a perceber em nós mesmas, porque nós fizemos uma pergunta. Lembra, logo na primeira etapa, quem sou eu? Onde eu estou nesse processo? Quais são as minhas atitudes nesse processo? E agora aqui, nessa etapa, eu preciso perguntar, eu estou agindo de acordo com a posição que eu estou? É um autoexame. Ou seja, primeira etapa, que é a etapa, não é, do sacrifício, de se colocar no altar do Senhor. Eu sou tola ou eu sou sábia? Eu estou de fato me colocando no altar como oferta e estou ficando lá? Ou agora na segunda etapa, eu estou fora do altar e estou agindo como aquela que está fora do altar? Entenderam? Aonde eu estou, em primeiro lugar, quem eu sou, e na segunda etapa, o que eu estou fazendo? Quais são as minhas atitudes?
Quais são as minhas atitudes com meu marido? Quais são as atitudes com os meus filhos? Quais são as atitudes que eu tenho com os meus irmãos na igreja, no meu trabalho, na escola onde eu estou? E aqui, talvez, eu não estou identificando ninguém, mas... Não, agora eu lembrei que tem. Solteiras. A gente, quando fala de mulher que edifica o lar, a gente acha que é só mulher casada. Mas e as solteiras? Elas também são chamadas a edificar as suas casas. Por quê? Porque tem muita filha demolindo os seus relacionamentos com seus pais. Estão sendo tolas, insensatas. E tem muita jovem que já está namorando, que já está noiva, que já está começando a demolir o casamento no noivado. Misericórdia! Mas já está demolindo o seu casamento no noivado. Porque está agindo como uma insensata, como uma tola. Muitas vezes não quer dar ouvidos àquilo que a sua mãe está aconselhando, que aquela vozinha, né? Sua vozinha, gente, é tão bom ser vozinha, né? Mas o que aquela vozinha está ensinando para sua neta, aquela irmã mais velha da igreja, mais madura, está querendo ensinar, aí ela vira assim, levanta, é do meu jeito. Eu sei o que estou fazendo. Eu sigo a fulana de tal no Instagram. Fala, Deus. Cuidado com quem você segue, irmã. Né? Mulheres casadas têm destruído seus lares e nem percebe porque ela está sendo rixosa, ela está sendo pingadeira, ela está sendo aquela mulher que está sempre descontente, ou aquela que quer ser o chefe da casa. Não deixa o marido ser o sacerdote, o líder da sua casa. Tem algumas mulheres que chegam para mim e dizem assim, eu queria tanto que meu marido fosse o líder da minha casa. Você está deixando? Você está se colocando no papel de auxiliadora? Ou você está se colocando no papel de sacerdotisa? Aí eu falo, não tem sacerdotisa na Bíblia, tá? Não tem. Você pode ser uma profetisa dentro da sua casa. Você pode profetizar a verdade da palavra na sua casa. Para o seu marido, principalmente se ele estiver em pecado. Para os seus filhos, para educar os seus filhos. Mas ele é o sacerdote sobre a sua vida. Ele é o chefe da sua casa. E se na sua casa está acontecendo o contrário, talvez seja por problemas que não seja você que não esteja deixando, mas por problemas vindos desse marido. Por isso que cada caso é um caso. E essa igreja tem pessoas que podem te ajudar a identificar e ajudar você, te orientar naquilo que está acontecendo na sua casa. Mas se o problema é você que quer ser o dedo maior, irmãs, eu quero chamar vocês ao arrependimento. Você está destruindo o seu lar com as suas próprias mãos. Sem perceber. Você pode viver a vida inteira casada com aquele homem, mas você nunca vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para o seu casamento. Porque você não está deixando o seu marido ser o líder, ser o sacerdote da sua casa. Você, mulher solteira, talvez você não experimente a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, desde a sua casa, no relacionamento com seus pais, porque você não tem honrado seu pai, como a Bíblia diz. Honra teu pai e tua mãe para que tenha vida longa. É promessa. E talvez você conheça uma noivinha, uma namorada que está com tantos problemas no namoro, porque ela está sendo tola, mesmo antes de se casar. Essa etapa é a etapa mais dura, é a etapa, assim, vamos dizer, mais pior do que se colocar como sacrifício. Sabe por quê? Porque exige de você o autoexame, de você olhar para dentro de você e examinar o que você está fazendo, o que você está falando, como você está agindo, como você está reagindo a algumas situações.
E a terceira etapa, queridas, essa etapa, ela também é difícil, mas ela é muito prazerosa. É a etapa de se deixar transformar nas mãos de Deus. É a etapa de se colocar nas mãos do oleiro. Não é? Versículo 2. Parte B do versículo 2. Mas transformem-se pela renovação de sua mente. Deixe-se transformar. O quê? Onde é que começa a transformação, meninas? Na mente. Na sua mente. E esse se deixar transformar a sua mente, ela tem que começar com essa entrega da sua mente de forma intencional e sem resistência na mão de Deus. É aquela história, a gente conhece na teoria, mas não pratica. Teima em praticar. Paulo disse lá na frente no versículo 1, um pouquinho lá na frente, no final do versículo 2, que a gente tem que experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas para que isso aconteça, eu tenho que me submeter sendo uma oferta, e uma oferta que tem uma vida santa. A sua mente tem que ser uma mente santa para começar a transformação. Se a sua mente não estiver santificada, as outras duas etapas, as primeiras etapas, não significou nada, não tem eficácia. Porque se entregar como oferta no altar e não se amoldar ao mundo, exige uma entrega total e intencional e uma vida santa diante de Deus. E vocês sabem o que é vida santa, não sabem, meninas? Somos santos. Por que nós somos santas? Porque estamos em cima do altar? Eu passo, né? E os beneditinos começam a cantar. A Especial que faz isso. Cadê a Especial? Olha lá. Tá vendo? Vocês me ensinam coisas também, ó. Tá vendo? Não. Minha mãe falava que nós somos santas do pau oco. Vocês sabem o que é santo do pau oco? Vocês conhecem essa expressão? Santo do pau oco? É quando os escravos queriam, né? Eles roubavam algumas coisas, né? Então eles faziam os santos ocos e colocavam o produto do roubo dentro do santo, e na procissão eles levavam o roubo embora. Então é santo do pau oco, né? A Bíblia fala de outra forma desse santo do pau oco. Como é que ela fala? Mateus 23. Ai de vós, raça de víboras, vocês são como sepulcros caiados. Não é? Por fora é bonito, mas por dentro está cheio de imundície. E tem o que a minha mãe falava também. Por fora, bela viola, por dentro? Olha, Conceição. Nós precisamos abandonar o pão embolorento e oferecer ao Deus um pão fresquinho, cheiroso, delicioso, que é uma vida santa diante de Deus, uma vida bonita, como o pastor Itamir sempre fala, uma vida bonita diante do Senhor. Isso é ser o quê? Se deixar transformar pela palavra de Deus. Colocar em prática aquilo que a palavra nos ensina. Sermos responsáveis por aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Deus te deu um marido, Deus te deu filhos, Deus te deu pais, Deus te deu um namorado, Deus te deu um emprego, Deus te deu uma escola, Deus te deu uma igreja, mulheres que se relacionam com você. Cuidem delas, cuidem de tudo isso através de uma vida santa diante de Deus. Não ofereça um sepulcro cheio de imundície. Não ofereça para o Senhor, no altar dele, um pão embolorento, porque ele não vai aceitar. Não vai, ele vai rejeitar tudo que você colocar no altar se estiver assim.
E você só vai usufruir de uma vida torta, triste, caída, derrotada, mesmo que você viva conforme o mundo e tenha alguns prazeres. Tire o bolor da vida de vocês, minhas irmãs. Eu tenho que falar isso todo dia para mim no espelho. Nancy, tira o bolor das suas atitudes. Tira o bolor das suas emoções. Tira o bolor das coisas que você acha que é bonito. Porque Deus não aceita. Às vezes eu subo aqui, meninas. Vocês não imaginam o temor com que eu subo aqui. Porque Deus vai me cobrar de cada palavra que eu falo aqui. Deus vai me falar, vai me cobrar de cada brincadeira que eu faço aqui. Deus vai me cobrar de cada coisa, de como eu lido com as minhas meninas da equipe. Hoje mesmo eu já vi a Nessi chorando. Eu já, o que você está chorando? Vem cá. Fui eu que fiz alguma coisa, Nessi. Pelo amor de Deus, me fala. Porque eu não podia subir aqui, sabendo que a minha irmã tinha alguma coisa contra mim. É. Mas vocês estão entendendo o que eu estou falando? Todos os dias, meninas, todos os dias de manhã, eu levanto e quando eu oro, eu falo, Senhor Deus, que eu seja melhor hoje do que eu fui ontem. Porque eu sei que eu falei muito ontem. Eu sei que eu desagradei muito o Senhor ontem. Por favor, me ajuda a ser melhor hoje do que eu fui ontem. E me aceita na tua presença. Nós sabemos da teoria, meninas, mas nós não praticamos. Nós não praticamos a dependência do Espírito Santo. Nós não praticamos essa graça que nós recebemos de sermos filhas de Deus. Nós não tomamos diariamente a vitamina BO. Qual que é a vitamina BO? Bíblia e oração. A gente se entope de remédio. Essa semana mesmo, né, minha querida lá já me mandou um monte de remédio. Aí o Beto foi buscar lá na Ilza e falou assim, nossa, Nancy, o que é tudo isso? Eu falei, pois é, a culpa é da Flávia, é ela que me induz a tomar esse negócio. É suplemento. A gente se entope de remédio, de suplemento, de vitamina, isso e aquilo, mas esquece do mais importante, que é aquilo que nos faz crescer espiritualmente diante de Deus. Bíblia e oração. E a gente coloca tanto impedimento, né, meninas? É rotina, é menina, é marido, é trabalho, fui dormir tarde, é o Instagram, é o Face, é a influência que está me chamando lá porque ela está como é que fala? Uma live nova. Mas concluindo, meninas, a última etapa, né? Que nós passamos por esse processo, desse plano de construção, quando a gente se deixa, né, quando nós nos entregamos como sacrifício vivo ao Senhor, quando nós paramos de nos amoldar e seguir o mundo, e quando nós realmente nos apresentamos diante de Deus, e nos deixamos o Senhor transformar as nossas vidas em vidas realmente santas, nós começamos a experimentar de forma natural esse papel de sábia construtora. Aí tem dias que você vai chegar e seu marido fala assim, nossa, Denise, desculpa, Denise, eu só vou te usar de exemplo. Nossa, Denise, está diferente hoje. O que aconteceu? Nossa, o menino chega, nossa, minha mamãe hoje está tão calma, né? Aconteceu alguma coisa. Esse processo, meninas, ele flui naturalmente. E quanto mais você se entrega no altar, menos dói. Sabe por quê? Porque esse processo de construção, que finaliza na nossa experiência de saber que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, é um caminho, um processo difícil. Não é fácil. Eu costumo dizer aqui para vocês que é um caminho, um processo 3D. Dói, demora e é difícil. Quem está nesse processo? Dói, demora e é difícil. Todas nós estamos.
todas nós estamos. Mas eu sempre lembro daquela outra música que diz que vai valer a pena. Vai valer a pena. Como é bom quando a gente recebe esposo, marido e fala: Nancy, que bom que você aconselhou a minha esposa, ela está tão diferente. Como é bom receber o feedback da mulher que vem nos procurar e falar: Nancy, está tudo em paz agora, está tudo calmo. Nancy, continua difícil, mas eu estou fortalecida, eu estou no caminho, eu estou decidida a ficar no caminho até o final. Mesmo que o final não seja aquele que a gente espera. Mesmo que seja um final que não seja aquele que a gente gostaria, daquela receitinha que nós demos a Deus. Mas vai valer a pena, porque nós, sendo filhas de Deus, sendo filhas de um Pai que foi criada, fomos criadas por Ele. Deus criou você, meninas. Quando você estava no ventre da sua mãe, Deus teceu a sua vida. Deus olhou cada célula sua sendo criada. E quando você nasceu, Ele te deu um nome. Mas sabe quando é que você nasceu para Deus? Antes da fundação do mundo. Antes de que você e eu existíssemos, Ele já tinha nos dado o nome. Ele já tinha definido a cor do nosso cabelo, a cor dos nossos olhos, a cor da nossa pele, o nosso jeitinho, o nosso temperamento. Antes da fundação do mundo, antes que Ele dissesse: haja luz, você já morava no coração do Pai. Foi lá que Ele te criou. E você acha que Ele vai te abandonar agora nesse processo? Ele conhece seu coração, Ele sonda a sua vida, Ele recolhe cada uma das suas lágrimas, cada um dos seus sorrisos. E quando nós estivermos diante da presença dEle, nós vamos não só cantar, nós vamos ajoelhar e vamos adorar esse Deus. E vamos dizer: Deus, valeu a pena. Mas eu posso dizer isso hoje: Deus, está valendo a pena. Você pode repetir isso comigo? Deus, está valendo a pena. Amém? Senhor Deus, obrigada, Jesus. Obrigada pela Tua palavra, Deus, que é viva e verdadeira, Pai. Tua palavra que sonda os nossos corações, os nossos pensamentos, Pai. Senhor Deus, muito obrigada, Deus. Obrigada porque o Senhor deixou cada uma dessas palavras registradas, para que hoje, no dia que o Senhor escreveu para cada uma de nós pudéssemos entender que o processo que nos leva ao Senhor é um processo difícil, sim, é um processo de sacrifício, é um processo, Senhor Deus, doloroso, um processo de entrega, um processo de transformação, mas está valendo a pena, Jesus, porque hoje estamos experimentando a Sua boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que é sermos mulheres edificadoras. Obrigada, Jesus. Amém.